Queria, eu acho que, falar um pouquinho de como começou esse papo, né? De como é que a gente resolveu sentar pra conversar aqui. Então, eu tô trabalhando junto com a Cami. A gente começou a conversar bastante disso e ela tava falando um dia sobre o tema desse episódio, que eu ainda não vou falar qual que é, pra gerar aquela atenção em quem já tá ouvindo a gente. Segura aqui um pouco. Na verdade, a pessoa já viu o título, né? É verdade. Então, eu tô fazendo mistério pra nada aqui. Quer dizer, às vezes não. Mas vou continuar fazendo mistério. Você que está ouvindo, que ainda não sabe o tema, então a Cami tava me dando uma aula sobre o tema de hoje, assim, e eu tava encantado com o que ela tava conversando. Mandei mensagem pra Raquel na hora. Eu falei, Raquel, tô curtindo umas coisas aqui que você vai gostar também. Eu queria conversar sobre isso e tal. E estamos aqui no Love the Problem. A gente tá aqui, um monte de gente sentada. Daqui a pouco vocês vão conhecer pessoa por pessoa que tá nessa conversa. Mas daí eu chamei a Raquel, né, parceira de longa data de Love the Problem. Falei, Raquel, vem aqui, vamos conversar disso, vamos falar. E daí é isso, Raquel, você tá aqui, e aí? E aí, na hora que o Panda falou, Raquel, vamos conversar, aí eu lembrei do Jean, que também tá aqui com a gente, que também me deu uma aula, literalmente, no meu MBA, sobre outros assuntos, mas onde a gente entrou também um pouco nesse assunto que não pode ser nomeado. E lembrei também dele. E por acaso o Camila e Jean já tinham se conhecido. Uma história muito linda de pessoas chiques que vão para eventos em Nova York. E chegamos aqui nesses 4 seres humaninhos que estão dispostos e abertos a trocar ideias aí sobre cooperativismo e autogestão. Cooperativismo e autogestão. Então é isso aí, tá começando mais um Love the Problem. Solta a vinheta, Léo! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Muito bem, então a gente já falou o nome das pessoas que estão com a gente, mas é hora, Raquel, das pessoas se apresentarem. Então eu vou chamar ela que eu convidei primeiro. Depois você apresenta quem você convidou e a gente faz um co-host aqui do episódio de hoje. Fechado. Então, bem-vinda, Cami, bem-vinda ao Love the Problem. É presente, fica à vontade, a casa é sua. Obrigada, gente. Então, eu sou a Camila Lucone, eu moro aqui em Porto Alegre, mas gosto muito de entender de mundo, de outros sistemas, outros ambientes, então tô bem feliz de estarmos de vários lugares hoje aqui. Eu trabalho desde sempre com os temas de impacto positivo, na minha visão, tem muito a ver com propósito. Então, eu sou administradora de formação. Comecei na indústria, a gente estava falando sobre isso antes, mas acabei me apaixonando por sustentabilidade, que me levou a trabalhar numa cooperativa. E aí, no mestrado, eu fiz minha dissertação sobre cooperativismo e sustentabilidade. Aí, me apaixonei, virei prof de cooperativismo e de sustentabilidade. E aí, me encontrei nesse mundo da transformação digital que leva tudo isso para ter perenidade. Então, parece uma coisa meio de louco, mas tem muito a ver tudo isso e eu acho que essa é a minha paixão, assim, misturar esses temas e poder discutir eles para fazer o bem para as organizações e para o planeta, e por que não? Muito bem, e quem você convidou, Raquel? Quem é o seu convidado? Meu convidado é o Jean, então também fica à vontade para se apresentar. Conta pra gente. Boa, então eu sou o Jean Kishi Diniz. Poxa, eu tô super animado de estar aqui com vocês. Adorei escutar também da Camila, porque quando ela vai contando a história dela, eu vou me identificando um monte nos temas. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que com uma trajetória de onde eu apliquei e vivenciei esses temas de forma diferente. Então vai ser legal, acho que essa complementariedade, né? Eu sou sempre tipo, empreendedor desde sempre. Então eu sempre aprendi sobre o mundo empreendendo, né? E tentando criar as minhas próprias soluções e as próprias produtos, etc. Colocando em prática esses temas de estruturas que possam distribuir poder e distribuir capital também, né? E aí chego, não tem como fugir, em autogestão
e cooperativismo também. Hoje eu sou sócio de um grupo que chama Angadínamo e a gente tem um sistema de gestão próprio que opera no modelo de autogestão, muito inspirado em cooperativismo, em sociocracia, em holacracia também, e a gente vem empiricamente evoluindo esse sistema. Hoje eu atuo no nosso braço de investimento e desenvolvimento de startups orientadas a impacto. E, sem dúvidas, quando a gente começa a buscar essas startups, esses empreendedores, é legal perceber que quase todos os empreendedores que estão orientados a impacto, eles são muito sensíveis, né, a modelos que distribuam poder e distribuam capital, não só internamente, mas também, né, no seu entorno, na hora de eles evoluírem seus negócios, assim, né? Então, é um tema que me acompanha nessa perspectiva também, de buscar apoiar no desenvolvimento e efetivamente investir, ou seja, conseguir encontrar um modelo de negócio viável e que pode crescer também. Que ao mesmo tempo que eles crescem, eles geram impacto, eles geram lucro, mas eles também distribuem poder dentro e fora e distribuem capital dentro e fora também, assim, né? Então, acho que eu trago para a mesa essa experiência também para trocar com vocês. Gente, socorro! Eu vou me apresentar, amigo. Todo mundo já me conhece. Eu já sou da casa. Raquel, primeiro, socorro? Como assim você fala socorro? Você tem uma palavra que é sua. Socorro. Socorro. Desculpa, gente. Socorro. Quando eu tô muito animada, quando eu tô muito empolgada com alguma coisa, eu falo socorro. Porque eu acho que, bom, a maioria das pessoas talvez que escutem e acompanham logo The Problem já me conhecem. Eu passo bastante por aqui com o Panda, sou Agile Expert na K21, mas sou muito curiosa sobre como as organizações conseguem de fato ser úteis para o mundo, né? Então, a gente saiu um pouco desse lugar onde a gente construiu as organizações aí que vieram da Revolução Industrial, que tinham, claro, o seu impacto e tiveram por muito tempo seu objetivo, mas como a gente ressignifica as organizações agora que a gente está num mundo novo. E eu tô muito animada de estar aqui, porque Camila e Jean são pessoas, e Panda também, né? Então a gente conversa bastante isso no nosso outro podcast, que é entender como as formas de gestão também ajudam a gente a mudar o mundo, né? Assim, ou a forma com que as organizações se relacionam com o mundo. Então eu tô muito animada de estar aqui, porque vocês dois de alguma forma me inspiraram nessa visão de como eu recoloco as organizações a serviço, né, da sociedade, não o contrário. Eu acho que somos agilistas de raiz, né, mas agilistas inconformados. Através da agilidade a gente descobriu algumas formas de reposicionar muita coisa na forma de gerir o trabalho. Eu acho que é isso assim que me inspira bastante estar aqui hoje com vocês. E eu acho que aqui tem um ponto, né, Raquel, bem, acho que importante pro marco do Love the Problem, assim, né? Pensando em você que nos ouve. Tá, mas Panda, eu não trabalho numa cooperativa, então o que esse assunto vai trazer de vantagem para mim aqui? Além de inspiração, né? Além de olhar para um modelo diferente do que você talvez esteja acostumado e acostumada a trabalhar no seu dia a dia, a gente vive falando sobre paradigmas das organizações e tudo mais. Então acho que aqui vai ser um momento de a gente explorar um pouco outros paradigmas, né? Diferentes daqueles que fazem parte do nosso dia a dia. E mesmo que esse não seja o paradigma da organização que você trabalha nesse momento, eu acredito que ele pode servir muito de inspiração para você, na sua vida, em tudo que define por organização que está ao seu redor, né? Normalmente a gente costuma olhar a organização na qual a gente trabalha, pela definição de trabalho mais tradicional, assim, né? E esses paradigmas que a gente vive discutindo aqui e lá no Pontos e Elefantes, por exemplo, que a gente tem uma temporada inteira sobre isso, elas servem para todas as organizações que estão ao nosso redor, né? E todas as organizações das quais a gente faz parte, de alguma forma. Então, que isso sirva de inspiração também para você, além desse contexto de trabalho, mas também para as demais organizações, assim. E autogestão a gente já fala aqui, a gente já falou algumas vezes, tem vários episódios, em algum momento vai brotando os episódios que a gente já falou disso, a gente deixa nas referências. Nossas referências, como vocês já sabem, estão lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. Se você não sabia, tá aí. Esse é o nosso backstage. Vai lá. Vão ter cards. Vai ter o card deste episódio com as referências lá. Vai ter um card da Cami, um card do Jean, pra vocês mandarem mensagens pra ele lá, darem alguns feedbacks também. E a gente tem os cards que a gente conversa com vocês. Então conversem com a gente lá no backstage. Então entrem lá e conversem com a gente, tá bom?
Mas eu queria começar pelo tema que a gente pouco fala aqui, eu acho que a gente nunca falou no Love the Problem, que é cooperativismo. Eu acho que esse tema nunca permeou. Se eu não gravei os episódios, eu ouvi os episódios. E eu acho que em nenhum momento, até hoje, a gente passou pelo tema cooperativismo. Essa palavra foi sequer citada, eu acho. É verdade. Então acho que eu gostaria de começar por aí. Se a Cami, eu sei que é uma entusiasta do tema, talvez eu já vou passar a bola direto pra você, Cami. Se você puder falar um pouco pra gente sobre cooperativismo, seria muito legal. Bora, eu vou explicar do jeito que eu entendi, assim, e depois de um tempo, tá? Não foi de cara, não foi em pouco tempo, foi vivenciando algumas outras experiências até fora da cooperativa que eu trabalho. Mas o cooperativismo eu aprendi, assim, que ele é uma doutrina, um sistema, tipo um movimento, é algo muito maior do que colaborar, né? Que as pessoas às vezes, cooperar, cooperativismo. Eu gosto de dizer assim, imagina um negócio que tem hino, tem bandeira, tem um movimento desde lá de 1800, então é algo mais profundo que acredita que a gente pode se organizar de um jeito diferente na sociedade. Então, a Raquel tava falando da Revolução Industrial, né? Como que esse bichinho diferente, às vezes desconhecido, nasce? Como uma alternativa. Tava lá a Revolução Industrial pegando, as pessoas estavam sendo, digamos assim, um pouquinho maltratadas, né? Aquelas que estavam aí sem direito a voto, né? Se você não tinha grana, não tinha máquina, porque era o advento aí do capital, de quem tinha a máquina, e por isso a gente falava do capitalismo na época. E aí vem a galera que não podia se reunir, era proibido na época, não podia ter associações, não podia ter o que a gente chama de sindicatos, e aí a galera disse assim, não, vamos fazer isso junto aqui no porão e vamos se unir para resolver uma dor. E aí tem tudo a ver com que a gente trabalha em agilidade, em autogestão, e aí o mais interessante é que eles se juntam, porque eles tinham fome, então basicamente é uma dor essencial, né, uma necessidade essencial, e aí eu acho que daí começa já as reflexões de autogestão, que o pessoal, quando a gente se une, a gente diz no cooperativismo que a gente tem duas frentes, o social e o econômico. Só que o social é muito mal interpretado. O social, geralmente, a galera acha que é abraçar a árvore, ajudar as criancinhas. E o social é que é uma associação de pessoas. E a associação de pessoas, por si só, vai falar em poder, pro lado bom e pro lado ruim. E também vai falar da necessidade que a gente tem de se organizar de um jeito diferente. Porque pensem que esses caras, eles vêm do socialismo utópico. Agora a gente não pode discutir nada que já é polêmica, mas pensem que na época os franceses, a galerinha tava discutindo um monte de coisa, e aí eles chamaram assim, e se a gente fosse mais vibes e conseguisse ter alguns que cozinham, alguns que educam, alguns que trabalham. Daí eles tentaram, falharam. Daí eles, cara, vamos fatiar esse negócio. Vamos pegar um pouco do que funciona no capitalismo, que é o mercado. Vamos pegar essa nossa vibe mais pró-pessoas e juntar. E aí nasce o cooperativismo. Que, não vou... vocês sabem que eu sou suspeita, mas, não parece uma baita solução para 2021, sabe? Então, essa é um pouquinho a história, assim. Eu amei os franceses com buy vibe. Sim. Eu fiquei imaginando a galera lá. Como que eram as conversas, né? Dos franceses pai, vibes e assuntos mil, né? E muitas coisas rolando na França naquele momento. Mas eu queria, assim, tomar o lugar de quem não tem tanto conhecimento, validar o meu entendimento e fazer mais uma pergunta. Então eu entendi que foi uma forma alternativa que eles encontraram para se organizar e também não só a organização deles enquanto grupo social, né, pessoas que interagem e têm um convívio juntos, mas também a forma com que eles se relacionavam com o dinheiro, com o mercado, né, então não é só a gente se organizar aqui, tipo, numa comunidade, né, mas também essa junção das duas coisas, né, do mercado, como você falou, com uma organização social. É isso? Sim, e tem uma coisa mais profunda aí, que daí o que acontece? Como esses caras falharam, imaginem assim que na época tinha até um princípio que dizia que não era pra beber. Então assim, parênteses, era só uma curiosidade. Mas depois de um tempo, eles se juntam e tipo, vamos fechar os 7 princípios do cooperativismo. E aí tem vários, que até nas cooperativas de plataforma, que é o que eu e o Jean fomos estudar lá em Nova York, eles estão aderindo. Que é a adesão livre e voluntária. Então, tipo assim, se a gente fosse traduzir esses valores para 2021, seria dizer diversidade. A gente aceita qualquer religião, qualquer política. Gestão democrática. Ninguém vai ter mais poder que o outro. Então, não interessa se tu tem R$1 ou R$1 milhão, é o mesmo voto. Então, aqui a gente já reduz desigualdades a full. Porque a gente dizia que só quem tinha dinheiro votava.
participação econômica. Quem ganha o lucro no final, e a gente não chama de lucro, a gente chama de sobras, mas o resultado, são todas as pessoas que produzem. Aí vem outro valor aqui também. Então, por exemplo, nas startups cooperativas, a gente tem super um desafio aí que geralmente tem o que chama de equity, de capital externo, digamos assim. Se a gente dá equity para a pessoa e ela não trabalha, buga o cooperativismo. Porque a grana ela é distribuída proporcional ao teu esforço naquele empreendimento. Então tem vários, não vou citar todos aqui para não ficar muito prof, mas tem vários princípios que diferenciam muito. E um deles, só para fechar o que a Raquel comentou, é assim: o resultado, principalmente o resultado econômico, ele é meio, ele não é fim. O fim aqui é aquilo que a gente falou lá no começo, que é resolver a dor daquele grupo de pessoas. Então, se tivesse empatando algumas dessas cooperativas, a gente já sai como sucesso. E aí implica em outra coisa, como é que eu meço sucesso? Porque vamos combinar que a gente só sabe medir de um jeito, né? Sim, aqui eu acho que já é uma quebra de paradigma, né? Especificamente para boa parte das pessoas que provavelmente nos ouve aqui, né? Que quanto o fim de boa parte das organizações é o resultado financeiro, né? Muitas vezes representada por lucro, muitas vezes representada por aquela última linha do demonstrativo de resultado, que envolve todo um outro ecossistema, que tem acionistas, pessoas que colocam capital só por capital, mas não estão envolvidas diretamente naquilo que está acontecendo naquela organização. E a visão de ecossistema acaba sendo muito reduzida, né? Acaba sendo uma visão muito individual daquela organização e da relação dela com o capital de fato, assim, né? Que tá envolvido ali. Obrigado, Cami. Eu queria ouvir um pouquinho daí, Ian, de você, assim, aí, ó. O que tá vindo? Não, mas antes eu queria até fazer um resumo do que a Camila trouxe. Esses cooperativistas inventaram o ESG raiz. Boa. É isso. Antes de virar moda, eles já estavam lá falando, não pode ser, né? Não pode ser. Negócio social também foram eles, ué. ESG por essência, né? Não, muito legal. Eu acho que até nesse papo, assim, eu vou ter menos para contribuir com essa base talvez mais histórica e conceitual, né? E muito trazer da minha vivência, assim. A gente, no grupo, a gente se apaixonou por cooperativismo porque a gente descobriu que já existia um sistema organizacional que já fazia aquilo que a gente estava sonhando fazer. Então, quando a gente cria o nosso grupo, a gente sonha em que organizações ganhem de novo propósito real na sociedade, né? Então, para a gente abrir uma empresa, você é obrigado a declarar a priori qual é o objeto social dela, né? Ou seja, qual que é o nosso objetivo na sociedade. Isso foi ficando tão transacional que eu acho que nem há uma reflexão mais sobre isso. E aí agora a gente tem que pagar coach quântico para refletir sobre o propósito da empresa, né? Sendo que, teoricamente, deveria ser junto com o contador, né? Os contadores talvez deveriam dar workshop de propósito, enfim. Porque essa é uma obrigação nossa que a gente tem, né? De pensar quando a gente vai abrir um negócio qualquer. E aí, quando a gente começa a refletir, então, qual que é o nosso objetivo na sociedade, acho que a gente se vê diante de um paradoxo maluco, que é curioso pensar que ele está aqui desde sempre, né? Esse mesmo paradoxo que esse pessoal enfrentou lá atrás, a gente ainda continua enfrentando, talvez ainda pior, de certa forma, porque agora a gente sabe desse paradoxo. Naquela época, talvez eles não sabiam muito mais que aquele raio que eles pertenciam, né? Agora, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem, sei lá, a economia do 1% em quase todo lugar, né? Desse 1% da população que detém 50% da renda. De um Fortune 500 global, que se você pegar o lucro deles, tipo, que são aos trilhões, né? Não vou me lembrar o valor exato agora, mas é mais que alguns trilhões de dólares, você financia quase toda a agenda anual de metas das ODS, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, para pensar que loucura, né? Se a gente pegar 500 empresas e o lucro que elas tiveram, ou seja, elas pagaram todo mundo. Elas pagaram do CEO ao analista, distribuiu bônus para geral, deixou na última linha assim de volta para os acionistas a mesma quantidade que a gente precisava para resolver a fome global no ano 1, financiar as iniciativas para garantir equidade de gênero, as iniciativas para garantir que o planeta se sustenta, emissão de gases de efeito estufa e etc. Assim. Isso num ano, né? Então, esse paradoxo, a gente normalizou ele e esquece, né, que a gente precisa desparadoxalizar essa parada toda. E aí, quando a gente reflete sobre isso, eu acho que começa a ficar meio óbvio e quase intuitivo de que só vai fazer sentido se houver uma melhor distribuição de poder, ou seja, que todos possam,
né? Numa proporção parecida. Não as mesmas coisas, senão acho que é onde falharam lá, né? Assim, tentaram várias vezes aquele talvez socialismo mais pragmático, porque a gente tem que lembrar que o mundo ele é completamente irregular e é um conjunto de narrativas que são muito diversas, né? Então é difícil a gente dizer como que vai ser tudo igual, mas se a gente conseguir fazer com que todos possam em proporções parecidas, né? E que todo mundo consiga ser recompensado no que é talvez a nossa grande moeda, que é o capital, né, de troca, a gente tende a equilibrar. E a gente não precisaria nem dizer o que exatamente, né? Bastaria esse como, eu tenho a impressão de que a gente voltaria a reequilibrar. Então, a gente, com essa ideia no coração, a gente conhece o cooperativismo e a gente fica encantado, né? A gente conhece primeiro o cooperativismo de crédito. E quando a gente vai fazer esse trabalho lá, a nossa referência era, sei lá, os grandes bancos, o Itaú, né? Falando isso muda o mundo. E aí quando eu falo, Itaú mudou o mundo, tal. Aí eu chego lá na sede de das maiores cooperativas, sistemas cooperativos do Brasil, no caso era o Sicoob, e aí eu vejo aquela sala gigantesca de reunião, uma mesa assim que não acabava mais, era pra jogar futebol em cima daquela mesa, de tantos lugares que tinha, não, uma sala gigante. E eu falo assim, cara, assim, quem que vocês colocam aqui, né? Que caravana é essa que vem fazer? Não, isso daqui é a reunião do conselho, porque tem que vir todas aquelas cooperativas, que são, na verdade, as agências praticamente localmente. Assim, como assim? Não, é porque sempre as cooperativas são abertas em nível local, ou seja, elas atendem aquela região pequenininha, né? Ou seja, na maioria, claro que algumas vão crescendo, são maiores, e elas precisam do banco para operar, mas elas sentam no conselho do banco, ou seja, não é o banco que é dono da agência, que nem o Itaú, é a agência que é dona do banco. Na hora que eu escutei isso bugou minha cabeça, assim, eu falei, não, peraí, eu preciso entender um pouco mais sobre como essas organizações funcionam, né? Então, é muito louco perceber que boa parte desse futuro que a gente precisa, o espírito tá, como diz Camila, desde 1800 aqui já, né? Eu acho que a questão que ficou me perguntando é, o que falta? É um ato de coragem das pessoas, tipo, saírem dos seus bancos não cooperativos e colocarem seu dinheiro no mundo cooperativo? Não sei, né? Até fica essa pergunta, assim. O que falta, então? Porque tá lá e o paradoxo está desde lá. O que tá faltando? Quando você traz esse olhar sobre o poder, já me lembrou que a Cami fez um desenho pra mim sobre como funcionava uma estrutura, assim, que dela, eu falo isso pra todo mundo agora, Cami. Que a Cami mostrou um triângulo tradicional de uma estrutura hierárquica de uma organização, né? Eu falo, beleza, isso aí eu conheço. É a vida que eu passei em todas as organizações. De repente ela me coloca um outro triângulo em cima, de cabeça pra baixo. Então quem tá ouvindo a gente, pensa na estrutura do triângulo de uma hierarquia, assim, e daí pega a ponta daquele triângulo e faz um triângulo pra cima, de cabeça pra baixo. E daí mostrou pra mim essa conexão de um nível de diretoria, conselho, com centrais, com cooperativas e associados lá naquela parte de cima, assim. E eu fiquei, tá bom, eu nunca vi isso, talvez. Eu nunca senti isso na prática, assim. E daí ela trouxe essa parada do poder que você trouxe na sua fala, Jean, que me travou um pouco, assim. Eu precisei parar para refletir um pouco sobre essa relação de poder dentro das organizações, né? E como o poder acaba se tornando uma, sei lá, vou usar essa expressão, uma commodity dentro das organizações, né? Que o que importa é quanto mais você tem, assim. Como uma commodity a gente precisa de grande volume de venda, por exemplo, a gente precisa ter o poder como uma commodity. E ele tá, então, talvez centrado num grupo de pessoas. Assim, de repente você pega esse poder que normalmente tá no topo de uma pirâmide e você espalha ele de volta pra base do triângulo que tá em cima, assim. E eu fiquei tipo, gente, como assim, né? Como é que a gente faz essa relação de poder de fato, assim? Então existe uma coisa diferente. Eu era uma pessoa que não sabia nada de cooperativismo, assim, né? Existe então um jogo diferente daquele onde a gente só tem uma estrutura e que o poder tá concentrado numa pessoa, né? Existem movimentos de organizações que estão aqui há muito tempo, né? Não é uma coisa recente, onde essa relação com o poder é uma relação diferente, né? E foi nisso que veio pra mim essa parada de a gente começar a conectar esses assuntos com autogestão, assim, né? Porque muito da autogestão aqui, falando talvez um pouco de dentro da K21, assim, né? O que a gente faz com as nossas práticas de autogestão é exatamente isso, tirar o foco do poder implícito que normalmente está centrado nas pessoas. E a gente coloca o nosso poder nos nossos acordos. A gente despersonifica o poder, né? A gente tira o poder de um nível autoexecutivo e a gente fala, não, ele, na verdade, né?
os nossos meta-acordos que estruturam a nossa prática de autogestão na K21 define isso, assim, né? Nosso poder está nos nossos acordos. E esses acordos é nisso que a gente trabalha. Porque, de fato, a forma como a gente olha o poder dentro da K21, como uma empresa que pratica autogestão, é fazer, de fato, com que esses acordos garantam que a gente tenha uma empresa mais orgânica, inclusive. Olhando não só para dentro, como também para fora, né? Esse ecossistema que a gente acaba se conectando de uma forma mais orgânica, assim. Então, daí que nasceu essa conexão entre as duas coisas na minha mente. Falei, vamos gravar um Love the Problem. Eu acho que a pergunta que tinha ficado aqui na minha cabeça, Pana, conecta bastante com o que você trouxe. Porque absorvendo tudo isso como uma pessoa que só tá absorvendo tudo isso tentando entender, quando vocês me contam sobre a ideia do cooperativismo, a sensação que eu tenho é que ela é muito mais voltada para a forma com que a gente se organiza, não só entre a organização, mas com agentes externos a essa organização. O que eu tô querendo dizer? A partir do momento que eu abri uma conta, vou usar a cooperativa de crédito como exemplo, que eu acho que é mais simples. Eu passo a fazer parte daquela cooperativa de crédito. Eu não sou só mais um cliente. Eu passo a ser parte. E eu passo a ter uma distribuição ou ganhar também com isso, né? Eu não só, por exemplo, deixo o meu dinheiro aplicado numa aplicação financeira e vou ter um rendimento X que não tem nada a ver com o rendimento que o Itaú tem sobre essa aplicação financeira, por exemplo. Quando eu estou falando de uma cooperativa, eu também tenho uma vantagem em ser cliente. A sensação que eu tenho é que é sempre essa visão um pouco de troca e que ela não é só interna, ela não é só como a gente se organiza aqui dentro, ela também é como a gente se correlaciona para fora. E aí, acho que o primeiro ponto é validar isso, para talvez as pessoas que também não conheçam tão profundamente consigam entender como que isso se dá na prática. E aí entra a minha outra dúvida, que é: esse formato tem a ver com hierarquia? São coisas diferentes? Porque quando a gente fala de poder nesse caso, para mim é muito a distribuição financeira mesmo. Então a gente está falando de uma organização que a princípio não tem como objetivo puramente o lucro. Ela tem um lugar, o capital social, como eu já trouxe, e ela tem dentro dela uma forma de ser mais justa, vamos dizer assim, ao meu ver, né, ao meu entendimento, financeiramente para todos os envolvidos dentro daquele processo. Mas isso, na minha cabeça, não necessariamente tem a ver com hierarquia ou com o poder sobre tomada de decisão, que é o lugar, para mim, onde vem a autogestão. Então, acho que seria legal a gente explicar também essas diferenças, né? Eu acho, Raquel, que dá para esse interno e externo que tu tá falando, dependendo da organização, acho que tem muito a ver com a tomada de decisão do acionista mesmo e do stakeholder principal. Principal não, né? Mas ok. Então, por exemplo, tem vários formatos de cooperativas. Então, uma cooperativa de trabalho médico é a Unimed. É a maior cooperativa de saúde do mundo. Então, o Brasil é referência nesse modelo. Só que lá, o cooperado, ele é o médico e o usuário é outra pessoa. Então, quem tem poder continua sendo o médico, não é o usuário. Então, não necessariamente em todas as cooperativas, o usuário vai ter poder de voto e de decisão. Então, tem um caso que eu queria contar para vocês, que eu fiz uma visita a uma cooperativa no interior do Rio Grande do Sul de cítricos. Se chama Ecocitrus. E eu estava acostumada com cooperativa grande, gigante. 100, 200 mil pessoas, milhões de pessoas. E eles tinham 70. E aí eu perguntei assim, assembleia, para quem tá nos ouvindo, a gente costuma dizer assembleia como uma reunião, mas na verdade, assembleia é como a gente chama o grupo de pessoas que decide, que são os associados, tá? Mas ok, aí eu perguntei assim, e quando é que vocês fazem reunião, né, da assembleia? Uma vez ao ano? 2? Eu tava interessada em governança. E eles, não, todo mês. Como assim todo mês? Não, todo mês os 70 agricultores se reúnem e decidem. E aí vem aquela questão da autogestão, né? Tá, mas eles têm maturidade pra decidir, eles sabem ler e escrever, eles entendem de um negócio. Gente, eu me emocionei porque eu já tava em transformação digital e mexendo em post-it na época. Post-it, reduzindo, vocês vão me matar. Eles vieram com uma caixa cheia de antes da era do post-it, porque existe há anos essa cooperativa, com cards coloridos desse tamanho para ajudar a facilitar a tomada de decisão daquelas pessoas. Então, é muito louco a gente conseguir ver que quem opera a cooperativa no dia a dia e quem toma a decisão, independente de quanto capital ela tem, são as pessoas. Então, em última instância,
uma cooperativa mais ou menos de um tamanho razoável deveria operar assim. Só que a escala, daí, assim como a agilidade, tudo foi para uma escala absurda. Então, hoje a gente tem formas de organizar isso para que as pessoas sejam ouvidas e tomem as decisões. Então, tem ainda algumas paradas muito legais no cooperativismo, de tipo assim, decidir quem te representa, decidir o salário de quem te representa, que vamos lá. Em outros lugares a gente não teria como ter esse tipo de transparência e poder. Então é um jeito de dar poder pra ponta ainda, né? E sendo a ponta aí o usuário, o que é muito louco. E aí conecta com o que a gente tava falando do cooperativismo de plataforma. Que eu quero deixar o gancho aqui, porque o que tá acontecendo? A galera da internet, a galera da agilidade, que tá falando de autogestão e tá entendendo que essa parada, como diz o Jean, faz sentido, eles estão recorrendo ao cooperativismo para conseguir distribuir poder nas plataformas digitais. Ou seja, a gente está estudando alternativas ao Uber, ao Airbnb, porque o que o pessoal disse? Colaboração, caramba, isso aí, né? Tem 2 ou 3 no Vale do Silício ganhando tudo, os usuários, estão aí ganhando um pouco, mas quem tá sofrendo mesmo é o cara que morre de ataque cardíaco, não tem um plano de saúde e não consegue aí nem sobreviver mais com isso. E aí o que a gente faz? Se a gente pegasse um Uber e dissesse, agora cada um de vocês é dono dessa empresa, vocês acham que eles iam tomar essas decisões de não ter um racha aí na gasolina ou para lavar o carro? E a gente sentou lá em Nova York com cooperativas de motoristas que eles estavam brigando por direitos e ambientes mais justos. E aí, o que eles foram atrás, então, para distribuir esse poder e reequilibrar isso tudo aí? Vamos fazer uma cooperativa. Só que digital, que é um pouquinho mais na nossa era agora. Porque antes a cooperativa era super analógica, só aqui na região. E agora a gente tem cooperativa de fotógrafo, tem 60 países. E aí, o que eu acho mais intrigante é que quem tá fazendo o cooperativismo do futuro, vou ser um pouco crítica aqui, não é os cooperativistas raiz. É a galera que tá vendo essa oportunidade, juntando os mundos no cooperativismo como alternativa de novo, 150 anos depois, sabe? Eu acho que você trouxe exemplo bom, e aí eu não sei quanto vocês se sentem à vontade, mas para trazer, mais para a prática esses exemplos, né? Então, quando você tangibilizou como funcionaria um Uber num cenário cooperativista, eu acho que eu consegui enxergar melhor, né? Agora eu entendi. Então, é realmente poder de tomada de decisão, sim, né? É aquelas pessoas tomando decisão sobre o que lhes afeta, né? Como se, ao invés do RH decidir como que vai ser o meu salário específico, eu vou lá e vou chamar os colaboradores e vou falar, vamos discutir aqui sobre isso? Você, enquanto colaborador, como parte, como pessoa que gera, né, o resultado dessa empresa, vamos ver o que a gente vai fazer com o resultado dessa empresa? Então, acho que clareou um pouco mais para mim, assim. Não, acho que só para botar um pouco de lenha nessa fogueira, que aí é onde, por exemplo, eu comecei a talvez refletir um pouco mais de quais são adaptações que a gente precisa, talvez, em cooperativismo de plataforma, né? Então, sem dúvidas nenhuma, é um modelo incrível, né? É o cooperativismo geração YZ, né? Imagina, esses caras 100% online. E se o Netflix... É o cooperativismo depois da transformação digital, né, gente? Exato. Então, assim, e se o Netflix fosse... de propriedade dos produtores e também de quem é assinante, né? Que nem tem, sei lá, o Resonate, que é um Spotify que opera no modelo cooperativo, então ele consegue ter regras muito mais transparentes e de distribuição tanto de poder, então de aquisição dos seus usuários, dos seus ouvintes, etc., e também de uma remuneração mais clara, né? E melhor. Então, tem vários exemplos super legais que acho que acontecem. Agora, ainda a gente não viu plataformas que tenham condições de competir globalmente com a economia de plataforma que está aí. E aí eu acho que agora é a hora da gente entender que o cooperativismo por si só, ele também tem as suas limitações de governança e principalmente estruturais jurídicas, e que elas vão precisar se adaptar e talvez evoluir para um modelo um pouco mais híbrido, né? Por isso que eu vejo que o capitalismo consciente, por exemplo, é um arcabouço que poderia amparar demais
mais a evolução do que esse modelo de cooperativismo de plataforma, né? Então, se a gente olhar a indústria do Venture Capital nesses últimos anos, não é à toa que são os negócios financiados por Venture Capital das últimas, sei lá, 2 décadas que dominam o planeta, literalmente. Tipo, olha o que a gente está fazendo aqui, né? Cada um num lugar completamente diferente, em tempo real, praticamente de graça, assim. Como assim, né? Entre vários outros exemplos que eu não vou ficar aqui de tiozão da transformação digital falando, né? Mas foi essa indústria do Venture Capital que possibilitou isso acontecer. Agora, uma pena que ao mesmo tempo que isso começou com um movimento super bacana, super profundo de fazer um mundo melhor, ela também foi contaminada por toda essa lógica do blitzscaling, né? E que aí eu imagino que a Camila também deve ter arrepios como eu tenho. Que, de forma bem resumida, para quem ainda não leu o livro Blitzscaling, que até quando você lê, você fala, caraca, é isso aí, faca na caveira, faca nos dentes, não sei, que você fica nem empolgado, seu masculino aflora, e até é legal ter um artigo mó legal que ele fala sobre sexo e venture capital, né? E que ela é uma mulher que compara e ela faz uma analogia brincando, né? Que no mundo do venture capital é tudo sobre tamanho e aquisição e crescimento, entendeu? Tipo, qual o tamanho do seu fundo? Entendeu? Tipo, com quem eu tô falando? Você tem um fundo grande o suficiente ou não tem, né? Então ela faz essa brincadeira, porque essa lógica do blitzscaling é quase que a lógica do supermercado nos anos 80, né? Eu vou para cidades pequenas, eu sou de uma rede muito grande, eu tenho uma estrutura de capital gigantesca, poder de fogo enorme, eu posso me dar o luxo de ser ineficiente por muito tempo e quebrar todo mundo local. E chega uma hora que ninguém aguenta e ele passa a ter poder, né? Porque ele concentra tráfego de pessoas, ele concentra, emprego. Enfim, o preço, emprego, etc. Não é à toa que muitas das cidades do interior, onde fica o shopping, né? Do lado do Carrefour, dentro do Big, sei lá, tipo, os shoppings do interior, você vê que eles são em torno dos grandes supermercados, né? Porque essa lógica aconteceu. Então as startups são meio isso, cara. Não faz sentido, às vezes, 200 milhões de dólares para você crescer. Tipo, cara, que loucura, né? E a busca é por monopólio, né? Então, assim, como que a gente, então, tem um modelo do meio, assim, que acho que é o que está faltando, entre um venture capital consciente de organizações que têm princípios de cooperativa de plataforma. Agora, a cooperativa de plataforma como cooperativa, hoje, pelo menos, eu não consigo perceber ela tendo maturidade e possibilidade de financiar uma estrutura de desenvolvimento de tecnologia que ela precisa de capital intensivo na frente, né? Não tem como se fazer uma solução B2C, capital intensivo, sem uma estrutura de capital de risco atrelada, que uma cooperativa às vezes não consegue ter, né? Então, é legal ver que a gente já sacou que a gente precisa levar esses modelos de distribuição de poder e capital para o digital, e aí a cooperativa tem que estar lá, mas se a gente não conseguir construir também as adaptações para fundir com coisas que a gente já aprendeu que funcionam, que é o capital de risco, etc., a gente também nunca vai conseguir competir. A gente vai continuar sendo aqueles casos inspiradores, tipo, que é muito legal, imagina, mas assim, é um ou outro que vai, saca? Porque daí chega o supermercado lá e, bum, não tem como competir. Pelo menos por agora, né? Que nosso nível de consciência permite isso. Quem sabe lá na frente, quando a gente realmente preço não fizer diferença, a marca, a consciência, a gente sabe que a gente está longe disso, né? Só olhar nossas eleições, por exemplo. A gente está começando a amadurecer nossa consciência de escolha agora, né? Então falta um tempo. Enquanto isso não vem, eu acho que seria legal a gente começar a ser mais pragmático de quais são os instrumentos que a gente faz isso. E aí tem algumas soluções que eu gosto muito, não sei se a Camila já deparou com eles, que é, por exemplo, o App Justo. App Justo é uma solução que está se propondo competir com o Uber Eats, o iFood aqui em São Paulo. Os caras colocam no pitch deck deles os princípios cooperativistas, mas, cara, eles são startup, eles são capital intensivo, eles são um modelo B2C, eles precisam de um time tech custa caro, não é, né? Não vai dar para competir com o salário de iFood se ele não tiver uma estrutura mínima de capital para fazer. O cara vem pelo propósito? Vem, sem dúvidas, mas, né, ele precisa também pagar de forma competitiva um mínimo ali. E aí eu tô achando super interessante que essa é a primeira solução que eu tô enxergando que tá conseguindo equilibrar os dois mundos. E ela começa assim, mas aí fundo de Venture Capital tem sua tese, que é Venture Capital, ponto, já ficou difícil. E se a gente for pro crowdfunding? Olha, crowdfunding equity
começa a fazer sentido, porque é um capital mais consciente, a gente mobiliza várias pessoas para serem os acionistas, inclusive, talvez principalmente os próprios entregadores, os próprios restaurantes. E aí você começa, olha só, né? Então a gente poderia ter uma cooperativa de plataforma sem ser cooperativa. E isso acho que vai ser legal, porque é uma conversa que vai mexer muito com os defensores talvez mais tradicionais de cooperativa, né? Eu falo, não, isso daí não é cooperativa, isso é uma startup. Mas, pô, ela tá usando todos os outros mecanismos. Será que a gente não deveria agora incentivar isso? Qual que é o papel das cooperativas financeiras nesse processo, né? De repensar os seus modelos de financiamento para esse tipo de iniciativa, enfim. Então, cara, esse tema que a Camila traz, né, dessa evolução pro digital, ela é muito massa, porque ela, apesar dela já ser muito do futuro, ela já tá em xeque também, na minha opinião, se ela não se mexer em se adaptar, né, para um meio termo. E o mais louco é que a gente chega a travar de novo quando a gente fala de capital, né? Porque se a gente fosse pensar assim, a galera aqui, né, que a gente tá trabalhando com agilidade e tal. Outro dia um rapaz que tem uma empresa de tecnologia falou comigo, eu disse, Camila, olha só, a gente tá batendo um papo. Ele disse assim, a gente já trabalha com autogestão, a gente já tem as squads, a gente não tem chefes e tal, agora a gente quer virar cooperativa. Então, quem tá muito na vibe, assim, de entender essas questões de colaboração, autogestão, eles chegam num nível de dizer assim, tipo, eu tinha um colega, eu fiz aqueles cursos da Target Teal, e aí eu tinha um colega que tinha um cabeleireiro. E as cabeleireiras faziam parte da autogestão, definiam o horário, definiam até como elas iam ser bonificadas, mas em última instância, se elas não tinham um pedaço da lojinha, digamos assim, elas não tinham o mesmo poder que o meu colega. E é isso que o cooperativismo faz em última instância. Toma aqui um pedaço disso daqui, para que é um símbolo, ainda é um baita símbolo de poder. Então, assim, tem coisas que tu vai evoluir distribuindo a grana. Mas o que o Jean tá trazendo aqui, quando a gente trava, é quando são eles... A gente precisa de muita grana. Porque, e aí explicando pra galera que não tá tão acostumada, o que a gente tá falando aqui? Tem uma cooperativa que a gente visitou em Nova York que é de diaristas. Gente que trabalha, assim, no dia a dia, né, limpando as casas. E aí elas são donas aí de uma cooperativa de plataforma que a gente diz que é tipo um marketplace para vender aí o serviço delas. E elas nunca seriam donas disso, digamos assim, se fosse algo assim, vou competir com o Uber. Porque o que pede, do ponto de vista de ser uma cooperativa? Que cada uma delas coloque $1 milhão para ter a nuvem na Amazon, para ter todos os devs maravilhosos. E aí a gente nunca vai conseguir. Então, realmente, eu concordo com o Jean aí. Como a gente pode se aproveitar desses modelos, não só quando é serviços, por exemplo, porque senão nós 4 aqui, 4 não, porque no Brasil precisa de 7 para formar uma cooperativa de trabalho. A gente podia fazer uma cooperativa de serviços. Mas quando precisa de grana, é punk. Gente, eu quero botar um marco, quero fazer um marco aqui nessa conversa até esse momento, porque eu não sei quem tá ouvindo aqui, mas eu mergulhei assim, ó, e foi profundo o negócio. A discussão passou de como o cooperativismo surgiu e como esse modelo não é uma novidade, então talvez a gente só perdeu o hábito de olhar pra ele de forma consciente, assim, no nosso dia a dia das organizações, né, como alternativa, e foi parar na Venture Capital, assim, tipo... Essa volta é gigantesca, assim. E eu queria trazer um pouco dessa relação, ou dessa inspiração, talvez, para as pessoas que estão no dia a dia aqui, dentro de organizações onde a gente talvez está começando a falar de autogestão. E eu achei muito interessante esse caminho, autogestão, cooperativismo, né? Esse movimento, assim, porque trouxe para mim alguns dos pontos que a gente fala, e que a gente já falou várias vezes aqui no Love the Problem, inclusive, né? Que para mim são relevantes para a discussão do trabalho do futuro. Que é, por exemplo, essa expressão, esse lugar do trabalho ser uma expressão do seu próprio propósito, né? A gente vem num movimento onde isso deixou de existir, né? Onde boa parte das pessoas acaba tendo no seu dia a dia de trabalho uma troca de tempo de vida por dinheiro. Isso foi um movimento muito comum, não é? O movimento lá da Revolução Industrial e tudo mais, né? De quando as organizações começaram a surgir, é a troca do seu tempo por dinheiro. E tá se tornando parte comum das nossas conversas falar sobre o propósito. E eu digo comum da nossa bolha de agilidade aqui, porque você vai nos eventos de agilidade, sempre vai ter um grupinho falando sobre propósito. Sempre. Sempre. Não, eu acho que nos últimos que eu participei não teve um evento de comunidade em que não teve pelo menos um tópico que se relacionava a propósito. E a gente tá vindo de uma geração que tá voltando a levantar essa bandeira de propósito e tudo mais, né? E quando a gente fala de propósito, não é o propósito necessariamente revolucionário de transformar o mundo inteiro, gente. Não, é um propósito individual mesmo, aquele seu propósito que tá dentro do seu coração, aquilo que te chama, e isso está conectado com o seu trabalho, né? Isso é uma expressão do seu trabalho. E isso ainda tá numa camada muito específica, né? Eu sei que lá no livro
do Reinventando as Organizações, o Lalu, ele traz uma das pesquisas, se não me engano, é da Tower Watson, que fala que praticamente 1/3 só das pessoas, né, tá conectada de fato com o seu propósito individual com o seu trabalho, assim. Boa parte das pessoas estão totalmente desconectadas disso, assim, né. O nosso ambiente de trabalho não necessariamente proporciona isso, assim. E daí disso a gente já... Por que eu acho que autogestão é um tema que pra mim faz uma conexão interessante aqui? Porque trazer essa visão de propósito, trazer de fato essa distribuição do poder numa estrutura autogerida, onde a gente tira, né, o peso desse poder na própria expressão do seu propósito. E daí agora o que vocês estão falando sobre o capital, dessa possível distribuição do capital, e de como o capital também deixa de ser fator decisivo nessa possível expressão, assim, né, de como... abre-se de novo um fato para um novo paradigma. A gente vai ter uma discussão eterna ainda, como diz a Carol Serpejante quando participa, ela sempre fala aqui, ó, falar no ponto ainda que a gente ainda tá no mundo capitalista. Então o dinheiro ainda vai acabar sendo parte crucial desse processo, assim, né? Eu acho que eu recebo essa várias vezes aí por ano de alguém. A Carol sempre fala isso, que tipo, ó, peraí, acabaram de me avisar aqui no ponto, direção acabou de me avisar aqui no ponto que ainda tá no mundo capitalista. Mas esse lugar, pra mim, de como a gente consegue fazer esse movimento, né, de olhar pra novas possíveis estruturas de trabalho pelo caminho da conexão com o propósito, assim. Então, putz, é num lugar que de fato eu quero expressar o meu propósito e permite isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que junta bem, que foi um outro jeito que eu aprendi o cooperativismo, mas ao contrário. Eu fui fazer umas entrevistas, porque pro mestrado na época, pra descobrir um pouco mais sobre o que era impacto no mundo financeiro. E eu ouvia muito assim que impacto era ajudar a comunidade, fazer capacitações. Era sempre assim, sabe aquela máxima que eu também odeio, que é tipo assim, pra fazer o social primeiro preciso lucrar? Então, cooperativa e propósito não é assim não. O core business tem que gerar impacto positivo, ao mesmo tempo que gera resultado financeiro. Não é um depois do outro, não. E principalmente no cooperativismo, que tu não começa com dinheiro e depois tu junta as pessoas por uma dor. Tu começa pela dor. Mas enfim, cheguei num mundo chamado Ethical Banks e Social Banks. É um movimento que tem aí o Institute for Social Banking, depois eu ajudei com as referências, a Global Alliance for Banking on Values, que é uma galera que já está há alguns anos trabalhando com a lógica assim, a gente só vai financiar aquilo que é bom para a sociedade. Placa solar, agricultura orgânica, escolas, cultura, educação. Beleza. Aí eu entrevistei um senhorzinho daqueles bem mestre, sábio, assim, né? E ele não me falava de cooperativismo, e ele era uma cooperativa. Ele tinha toda essa pegada do propósito, e ele era uma cooperativa. Era LANEF, o nome do banco francês. E daí ele assim, tá, mas e a cooperativa nisso tudo? Porque geralmente o cooperativista, ele começa explicando seu negócio pela cooperativa. E ele fez assim, não, então, a gente tinha o propósito de mudar aqui, sei lá, na França, enfim, na nossa região, o negócio, impactar positivamente. E a gente não poderia fazer isso de um jeito que a gente continuasse centralizando o poder do dinheiro. Porque quando a gente tira o poder do dinheiro, dinheiro vira amor. Eu, me derreti pelo tiozinho. O que ele tava nos dizendo ali, né? Que a gente tem que ressignificar até o papel de uma instituição financeira na sociedade. Que ele estava com o poder de escolha de dizer que ele estava financiando só aquilo que ele acreditava. E se as pessoas, uma ou outra, tivesse mais poder que a outra e não distribuísse isso como que ele faz, não faria nenhum sentido. E aí, não sei se o Jean concorda comigo, mas eu me movimento há muitos anos, eu sou voluntária há mais de 5 anos no movimento de empresas B, e quão poucas falam de autogestão. E até um puxão de orelha para nós mesmos do movimento, porque quando a gente vai responder lá o questionário, te pergunta assim, quantas mulheres tem na liderança? Tá, tem que ter, tá? A empresa normal tem que ter. Mas, por exemplo, a Dobra, que é uma empresa que eu tô sempre grudada pra gente levar de exemplo, eles não têm liderança. Tipo, então a pergunta não faz sentido, porque ela é flat, ela é horizontal. Então, quanto que a gente tá fazendo acho que agora tá juntando os dois mundos, sabe? É muito engraçado, que eu começo a encontrar, e aí um pouco que o Panda falou, a galera da autogestão se encontrando com a galera do propósito, tentando distribuir poder e melhor ainda se for ágil, né, gente? Então, deixa tudo isso junto. Melhor ainda se a gente tentar usar a ideia de adaptação para descobrir qual é esse novo jeito de construir alguma coisa, né? Porque o que eu percebo, assim, ouvindo vocês, tem muito a ver com o que o Panda trouxe, né? Que é a gente pensar nesse futuro, realmente, né? É um futuro, mas que, na verdade, ele já deveria ter sido passado, né? Então, a gente tem temas muito urgentes para resolver socialmente, pensando no nosso grande grupo que vive aqui nesta terra. E eu acho que é muito interessante a gente, do nosso lugar de privilégio, repensar exatamente isso, né? Ao que a gente está se colocando a serviço.
Acho que foi uma coisa que também a aula do Jean trouxe bastante, assim, para o pensamento, né? Então, nós estamos todos os dias servindo organizações, sentindo falta de alguma coisa, né, nesse serviço, sentindo falta desse propósito, e sentindo falta, talvez, desse impacto, né? Que ele, individualmente, é muito mais difícil de atingir do que coletivamente. E buscando formas onde a gente não negue o que existe, né? Que aí vai a nossa onda do transcender e incluir aqui lá do Pontos e Elefantes, né? Que não é a ideia de que eu excluo o que já existe ou que... acho que o capitalismo consciente faz muito bem isso, né? Eu entendo que existe uma forma, eu tento transcender essa forma e colocar ela também a serviço do que a gente precisa, né? Então, eu acho que tem necessidades muito urgentes dentro das organizações hoje, né? Então, pessoas doentes, pessoas adoecendo. Isso para mim é um ponto, assim, que muitos clientes que a gente entra para fazer transformação digital, minha vontade de falar, gente, para. Tipo assim, não vai transformar nada. As pessoas precisam estar saudáveis para qualquer coisa que a gente vai fazer aqui agora, sabe? E a gente não se organiza para fazer isso, né? A gente não entende quais são as formas. A gente centraliza também a culpa. Tipo, eu não me junto ali com 10 amigos e falo, vamos fazer aqui uma cooperativa de saúde, a gente vai botar um dinheiro e vai ter, sei lá, uma psicóloga disponível pra gente um dia por semana. Não, as pessoas também centralizam a culpa, né, da parada. Então, o RH não me dá acesso a esse benefício. Então, pra mim, foi vindo todas essas coisas, assim, né, das nossas reflexões de dia a dia, de realmente pensar que a gente precisa fazer a melhoria contínua, mas realmente buscando melhorar, né, e não fazer esse depara, né, que é uma dor que a gente tem muito na agilidade, que são as empresas tentando encontrar esse depara. Eu fazia tal coisa antes, então agora o meu gerente de projeto chama PO. Só que a gente faz isso em várias outras circunstâncias, né? Ou em âmbitos diferentes. E a sensação que eu tenho é que é um pouco isso também, quando a gente vai falar de cooperativismo, de autogestão, é a gente entender como a gente melhora de fato, né? E não ficar buscando um depara, dar um passo para frente. Vai gerar desconforto, é algo novo, a gente precisa explorar, a gente precisa descobrir. Mas no mundo que a gente tá, não tem muitas outras opções, né? Esse é o argumento que a gente usa para transformação digital, né? Eu vou lá e falo, mano, VUCA, meu anjo, não adianta você ficar fazendo do jeito que era antes, blá, 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 blá. E é um pouco essa linha, né? Então, a gente tá aberto, talvez, ao desconforto, e eu acho que o mais rico pra mim desse episódio é a gente entender que existem cenários diferentes. Então, tenho amigas que pararam para fazer o seu ano sabático e tal, estão vivendo aquela coisa, né, da falta. Tá me faltando alguma coisa e falam, não, porque o mundo organizacional está perdido. Aí você fala, cara, não, tem tanta coisa incrível acontecendo. Cara, tem cooperativa de plataforma, tem a galera do capitalismo consciente, tem um universo de possibilidades que talvez a gente precise olhar e buscar qual que é esse próximo passo, né, e não ficar só tentando excluir o passo anterior, assim. Então, veio me inspirando muito desse lugar, assim. Sabe que, né, pegando o gancho nesse que vocês trouxeram, né, aí acho que de uma perspectiva já muito pessoal, né, de quem tá nesse mundo e o que eu faço, como que eu tô ali à disposição de talvez esse tanto de organização que precisa surgir. A gente tem a necessidade de que surja. Vocês estavam falando, eu lembrei de um conto hindu que eu acho ele até engraçado, assim, ele fala sobre a vaca animal, que ela passou a vida inteira acreditando que ela estava de coleira amarrada na árvore, mas ela descobre que era um colar, né, e que essa descoberta é a iluminação dela. Assim, eles fazem essa provocação pra gente também fazer esse processo de libertação. E aí, Panda, quando você fala assim, né, das pessoas que, tipo, vendem o tempo de vida, né, para as organizações, depois da industrialização, cara, para pensar, né, finalmente chegou a tal da era da informação hard, né, agora. A gente tá aqui, velho, percebendo que
o que é mais bem pago e bem remunerado e o que gera valor desproporcional hoje, tá claro que que é informação. Não é mais a posse dos meios de produção, né? Que foi a narrativa da industrialização, né? Da nossa última revolução, talvez. Então, hoje já não é verdade que se eu deter meios de produção, tipo, sei lá, o prédio ou sei lá o quê, né? Eu tenho mais poder. O meio de produção é literalmente os cérebros. Então, isso foi uma narrativa que a gente escutou sempre, hoje tá claro, né? Então, essa estilingada da mão de obra de devs e etc, né? Cara, basicamente, aquela pessoa é o meio de produção. Eu fico refletindo assim, quando essa pessoa perceber isso, né? Que esse meio de produção é ela, né? Que poder que isso não tem, né? Nessa simples conscientização. Porque bastaria, então... É quase que como se você descobrisse que aquela grande máquina da fábrica, na verdade, era do teu avô e tá de herança pra você. O que você faria, entendeu? Você era um operário ferrado ali, e aí do nada você fala assim, cara, na verdade essa máquina minha é quase que um profissional hoje, numa empresa, né, super valiosa, descobre que ela é o meio de produção. Tipo, como que ela se coloca então a serviço de, ela tem coragem de se colocar a serviço de um propósito, uma organização que faça mais sentido para ela e tomara, dependendo do nível de consciência, para o mundo também, né? Então, eu sinto que hoje a gente tem baixa consciência de que somos valiosos nesse ponto, assim, né? E eu sei que eu tô, talvez, né, até para não fazer o parênteses aqui, eu sei que eu estou deixando de fora toda uma camada da sociedade, a grande maioria da sociedade que não teve esse privilégio da gente. Por isso mesmo o chamado para responsabilidade, né? De como que a gente se coloca a serviço da empresa que mais nos permite vivenciar isso. E como que a gente cobra. Então, autogestão e esses movimentos todos, né, que te permitem distribuir poder, e aí capital, obviamente, via equity, como a Camila falou, eu acho que a hora que a gente se conscientizar vai ser uma loucura, assim, uma obrigação. Que nem um engenheiro, talvez, na Califórnia, de computação, que para ele não existe ele não ter equity na hora que ele entra numa organização. Ele nem vai. E se alguém, tipo, se ele percebe que lá ele não consegue ser ouvido ou que ele não tem participação, ele simplesmente muda. Ele não tá preso àquilo. Até ele encontrar aquele lugar onde faz mais sentido. Então, eu acho que a gente tem uma primeira conscientização que é nessa linha. E a segunda é quando a gente entender que existe algo maior que a gente precisa estar a serviço, né? E aí, quem sabe, são organizações que também entregam isso. Porque de equity por equity, quem inventou o modelo de distribuição de equity foi o Goldman Sachs. Então, enfim, né? Eu vou ter que fazer a coisa que eu menos gosto. Eu vou fazer a coisa que eu menos gosto nesse podcast. Ele avisou. Sim, tá chegando. Não, Camila, Kika o Panda aí. Kika o Panda, vamos continuar aqui. Não me quica, me deixa aqui. Calma, eu também quero. Socorro. Mas... a gente vai ter mais um espaço curto, mas eu já tenho que começar a anunciar que a gente tá chegando no final. Infelizmente, a gente tá chegando já no final. E como a gente não se propõe a encerrar todas as conversas aqui no Love the Problem, que venham novas conversas sobre isso, né? Se isso tocou no coração de quem tá ouvindo a gente aqui, procure, vamos continuar essas conversas, vamos expandir isso. Vamos poder procurar o Jean, a Cami nos contatos que eles deixarem lá no cardzinho deles, pra continuar essa conversa em outros lugares, que a gente tenha novos episódios aqui do Love the Problem pra continuar com essas conversas, conectando um pouco do que o Jean trouxe agora no final, além das pessoas que estão ali no dia a dia, vivendo esse universo de trabalho do século XXI, né? É um chamado também para as lideranças que estão nessas organizações, né? Existe um movimento que vai exigir outras coisas, diferente de uma liderança de um paradigma anterior, assim. Então, dê uma olhada no programa de liderança exponencial da K21, tem a Andressa Chiara, outras referências lá, dê uma olhadinha nisso. Tem conteúdo que tá surgindo lá. Eu estou, inclusive, estudando ele esta semana, então vi bastante coisa muito legal por lá. Coisas que saírem novas do Love the Problem. Estão saindo no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Olha só como eu sou um host de podcasts. O seu agregador de podcast favorito. Então, naquele que tiver, o Spotify tem uma notificação lá, você clica no sininho e daí você recebe a notificação de quando sai o novo episódio do Love the Problem no Spotify. A gente também tá colocando os episódios no YouTube.
Então vocês podem ouvir os episódios também lá no YouTube. Então sigam o canal da K21, K21.global lá no YouTube também. E agora sim, a gente vai fechar. Agora não tem jeito. A gente já tem que falar e a gente já fala se despedindo. Já fala falando o que quiser. É o momento da gente encerrar aqui com todas essas portas abertas da nossa conversa aqui. E daí já vai você, Cami. Já que você ia puxar aí, ó. Fala o que você queria falar, já aproveita, já deixa o que você quiser deixar de recado aqui, que a gente precisa, infelizmente, acabar o nosso episódio. Eu ia puxar uma coisa que a gente tava falando ali, vocês por último, a questão de como a gente leva isso para as pessoas também se empoderarem, né? Eu acho meio fake isso, porque todo o ecossistema tem que fazer isso rolar também. Mas, para quem curte o Reinventando, como vocês e eu, né? O caso da Burston, que tá vindo agora pro Brasil, eu tava estudando alguns vídeos e o pessoal tava falando assim, nossa, como é difícil preparar as enfermeiras para que elas, não, pode tomar decisão sim. Não, vai lá, faz você sim, sabe? Então, eu acho que o Panda falou ali em formar lideranças, mas a gente tem que formar os nossos times. Eu acho que fica um pouco a dica, assim, seja para fazer cooperativa ou para tomar decisão de forma democrática ou autogestão, preparar as pessoas com essas ferramentas. A gente está tentando, no meu dia a dia, implementar. A gente não vai virar uma organização autogerida de volta, digamos assim, porque eu acredito que o cooperativismo nasceu nisso. Mas a gente tem que ter a nossa maleta de ferramentas para que as pessoas possam ter esse poder no seu dia a dia e porque elas podem gerar propósito no seu dia a dia. Eu acho que a minha carreira antes era muito focada assim, eu tenho que trabalhar na área SG, que agora tá na moda, né? Mas eu acho que qualquer área pode gerar impacto e um exemplo disso, só porque eu sei que muita gente de tecnologia tá ouvindo isso, e porque eu vou fazer o jabá também do cooperativismo de volta, né? Eu tenho um colega, que hoje é meu aluno, e ele saiu da cooperativa de crédito, foi para uma outra instituição financeira, assim, super sangue no olho, se arrependeu, foi para uma outra cooperativa de crédito e agora vai voltar. E ele tá fazendo as aulas de cooperativismo. Então, assim, tem ali o poder acordar nessa segunda sabendo que tu tá fazendo alguma coisa positiva, assim, o como importa, mas o que e para que. Eu acho que quando a gente puder escolher, né, que eu acho que sim, é um lugar de privilégio, não deixem de conhecer mais as oportunidades aí, como a Raquel falou. Tem outras opções aí sim, como cooperativa, empresa P, cartões consciente. Já, tá contigo. Diz aí o teu recado final, o que você quiser, sinta-se em casa. Poxa, não, fico super agradecido de participar com vocês. Adorei, aprendi um monte aqui com as provocações e reflexões Panda e Raquel. Camila também, acho que depois me manda o link, que acho que eu preciso fazer o seu curso, viu, Camila, também, para consolidar meus aprendizados empíricos aqui. Enfim, acho que o meu chamado é para que empreendedores, pessoas que trabalham em organizações e que sonham, acho que com um mundo melhor, eu acho que não importa muito aonde, né, vocês vão querer fazer isso, assim, tipo, o modelo é cooperativa, o modelo não é cooperativa, uma startup, sei lá. Em Israel, conheci uma fintech que, na verdade, eles não conseguiam a aprovação para ser uma cooperativa de crédito e eles já tinham todos cooperados. E aí, chamou FEC. E eles não conseguiam a aprovação do governo para dar o empréstimo. E em 15 minutos eles montaram a fintech de crédito com as mesmas premissas e com a mesma governança da cooperativa, e que a cooperativa é dona. E aí eles operam a fintech, captaram o valor, enfim, fizeram todo o processo. Então, assim, eu acho que tanto faz, entende? Eu acho que a gente tem que, talvez, se desapegar um pouco dos modelos e colocar, tipo, na prática e tentar fazer na prática negócios, projetos que possam distribuir valor, principalmente capital, né? Porque a gente ainda está no mundo capitalista, como você falou. Lembrando que a gente só vai estar em paz com isso se a gente tiver coragem de redefinir um pouco a narrativa de sucesso que foi projetada na nossa cabeça, né? A narrativa de sucesso que a gente se acostumou é a do 1%. Sempre 1%. É a elite que vai ganhar, é sempre aquele pouco que vai ter a mansão e etc, né? Então, acho que na hora que a gente redefine isso e lembra que dá para ter uma sociedade diferente, a gente ganha a paz para testar essas coisas novas, assim. Então, fica aí o chamado para todos.
Muito bem, muito bem. E Raquel, você é de casa, mas você também é convidada hoje, então tá aí, ó. O seu espaço pra você, pro seu tchauzinho. Nossa, é isso, assim, a minha sensação é de que existe um universo de possibilidades a serem explorados, e eu, como uma pessoa curiosa que sou, fico muito motivada com tudo isso, mas acho que é essa ideia, né? A gente gosta muito de falar de visão sistêmica na agilidade, né? Nossa, uma coisa assim que a gente valoriza pra caramba, que tem um valor realmente muito alto, mas que a gente não percebe essa interdependência, né? Que a gente tem, tanto enquanto sociedade, quanto nas organizações também, assim. Eu acho que cada vez que eu fui entendendo mais isso, novas possibilidades foram se abrindo, né? Novas pessoas, novas conexões, novas coisas foram acontecendo, mas lembrar um pouco disso, assim, né? Que a gente não existe sozinho e que essa lógica de eu ter que correr atrás, né? Pra me tornar aquele 1%, independente do que eu preciso fazer pelo meio do caminho, né? Pra isso, é insustentável, né? Então, acho que talvez essa é a coisa que fica mais dentro, assim, de mim, assim. Eu acho que a agilidade passa também por uma crise um pouco nesse sentido, nesse momento, né? Onde a gente saiu de um lugar que era agilidade algumas pessoas conhecem e a gente, estamos no mainstream, né? Hoje todo mundo fala de agilidade. E a gente começou a ter movimentos onde as pessoas buscam ser esses agilistas que estão nesse 1% do topo, né? E você perde toda a essência da parada, toda a essência do indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, né? Parte da visão sistêmica significa que grande importância das coisas está na interação, né? Então, acho que entender essa interdependência que a gente tem, ela é um pouco mais simples do que talvez tentar criar uma grande cooperativa, né? Mas acho que já é um começo, assim. Muito bem, e eu termino muito feliz que é mais um episódio que a gente sai falando de um monte de assunto novo, a gente abre porta pra caramba, a gente traz um monte de coisa e vai ter um monte de referência lá no k21.link/LoveTheProblem. Eu vou precisar da ajuda da Cami, do Jean, pra trazer essas referências que surgiram aqui no episódio. Depois a gente vai acrescentando ela com paciência aos poucos lá, mas se você pegou alguma referência que não tiver lá no card do episódio, coloca nos comentários pra gente lá. Conversa com a gente nos cards que tem, quais foram os insights que rolaram, episódio favorito, que tema você gostaria de ouvir aqui no Love the Problem e tudo mais. E no Manda um Salve. Aqui a gente tem o Manda um Salve, é o quadro novo que tá rolando, eu tô achando muito legal eu fazer isso, que eu tô me achando apresentador de TV, assim. É o momento do Manda um Salve. Então o Manda um Salve desse episódio é um salve pro PH, que foi aluno do Lula no curso de KSD da K21. Então, salve pro PH. É isso aí. Então, quer mandar um salve? É só isso mesmo, gente. Escreve lá, manda um salve pra quem vocês quiserem no nosso card do Manda um Salve no k21.link/LoveTheProblem. E é isso. Temos o episódio. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.